E aí, pessoal da Alma Preta, tudo bem? Aqui é o Juca Guimarães. Estamos juntos mais uma vez com uma entrevista fantástica. Vamos conversar hoje com o Max B.O., um grande rapper, artista, agitador cultural, um dos homens mais importantes da rima aqui no Brasil. Ele é um dos criadores da Academia Brasileira de Rimas e também um cara que abriu caminho para muita gente no hip hop e na cultura rap no nosso país. Max, é muito grande, é muito legal para a gente estar aqui contigo conversando hoje. E eu vou começar com uma pergunta que é bem de ano novo, assim, né? De começo de ano. Quais são os seus planos para 2021? Salve, salve, Juca. Salve, salve, galera do Alma Preta. Satisfação estar aqui. Feliz demais de te reencontrar, Juca, apesar do distanciamento, né? Desse reencontro virtual. Mas é sempre muito bom falar com você. Cara, minha meta para esse ano, uma delas é chegar ao ano que vem, né? Porque a gente está nesse panorama de incertezas aí, então, né? Tudo pode acontecer, né? Mas eu quero tomar essa vacina, quero terminar uns projetos que eu comecei a escrever o ano passado, aproveitei esse período da pandemia, fiquei bem recluso em casa, né? Então eu comecei a escrever umas histórias, eu tô com o musical praticamente concluído, tô escrevendo já uma outra história, tô fazendo músicas pro meu projeto novo musical, tá ligado? Então, de repente, a minha ideia para esse ano até chegar ao final dele e ir soltando essas paradas, né? Algumas que a galera já conhece, que são de dentro de tudo que eu já fiz, de coisas mais relacionadas à música, mas tem algumas novidades também voltadas para o lance da cenografia, dos palcos, do audiovisual, digamos, tá ligado? Acho que esses são os meus principais projetos para o ano que vem. Tô aprendendo a tocar teclado, tá sendo muito legal. Comecei o ano passado. Olha, eu tô até rimando, parece que eu sei rimar também, ó. Comecei a tocar teclado, comecei o ano passado, mas esse ano tô fazendo as aulas, tô levando as aulas, né, a sério, fazendo mesmo aulas, mas isso é uma coisa que inclusive eu tava pensando hoje mais cedo, né? Eu pretendo. Eu não tenho um plano imediato para o teclado, né? Eu pretendo estar entre os melhores tecladistas do Brasil, talvez do mundo, daqui a 10 anos, né? Então, eu estou começando agora sem pressa, Axel, né? Estou começando agora sem pressa, com uma forcinha nos dedos, tal, com um certo mau jeito, mas com fé em Deus, 2030, 2031 eu estarei entre os 5 melhores do Brasil, pelo menos, talvez entre os 10 melhores do mundo. Ô, Max, falando um pouco agora sobre a questão da cultura hip hop, a gente vê que na época de ouro do hip hop, né, de 90 para frente, anos 2000 e tal, a negritude era uma centralidade nos temas, né? Você fala muito mais sobre a negritude e hoje fala um pouco menos. Como você vê essa transição e o que mudou de lá para cá? O que aconteceu no cultura hip hop, na sua opinião? Acho que o que aconteceu, Juca, é uma coisa, digamos que a multipluralidade, sabe? Eu enxergo um pouco assim, de repente, hoje, o rap ele é muito mais plural do que há 10 anos atrás, assim como há 10 anos atrás era muito mais plural que há 20 anos atrás, né? É, por exemplo, existia uma resistência com relação à minha geração, que já foi a nova escola, né? É, por causa do freestyle, né? O freestyle apareceu como, digamos, uma coisa meio modinha, mas a gente mostrou a necessidade de estar ali e de fazer parte, né? Uma coisa importante dentro dessa multipluralidade. Se você parar para observar, é um pouco do que acontece hoje em dia também. Embora, talvez hoje em dia, por ter sido, por causa de outros adventos, essa multipluralidade ter aumentado, né? A internet, o acesso à produção, o acesso à informação, os conteúdos foram crescendo mais, então talvez a coisa tenha se multiplicado muito mais, de uma forma muito maior e talvez de uma forma desordenada, mas isso não quer dizer também que não tenha sido importante, né? Eu acho que quando aumenta, quando você tem mais opções,
você tem inclusive mais possibilidades de ver o que você não quer, sabe? Então acho que isso também é importante de se levar em consideração. Muita gente fala hoje, pô, hoje em dia tem muita coisa ruim e tal, mas tem muita coisa ruim, mas o problema é de ter muita coisa ruim ou essas coisas chegam às pessoas, sabe? Porque às vezes tem muita coisa boa também que a gente infelizmente não vê, né? É, então é uma coisa de repente entender essa multiplicação. E Max, pensando agora em retrospecto, você falou que desde que você começou no freestyle e tal, nos anos 90 para cá, eu percebo, também acompanhei esse período como jornalista, que a gente tinha um período aí no começo que era muito ligado à luta racial americana. O exemplo do hip hop é a luta dos negros americanos, que é uma luta válida, é legítimo também, né? É uma luta da diáspora africana, que também é nossa luta, de alguma certa forma também é nossa. Mas depois houve uma transição para a luta mais do perfil brasileiro, da negritude brasileira. Como você viu essa transição da preocupação racial, inspirada nos americanos, depois a transição para uma luta racial que também fala da luta brasileira, do negro no Brasil, mais especificamente na sua música, seu convívio de cultura? Bom, eu acho que a luta ela é muito importante, porém, eu acho que a gente precisa entender realmente esses contextos históricos, né? Porque, por exemplo, existiu mesmo essa transição, e eu falo até por mim mesmo, que quando eu comecei a fazer rap, inclusive estou fazendo uma entrevista aqui no Alma Preta, e a ideia do meu primeiro grupo de rap era se chamar Alma Negra. Alma Negra Rappers. Porque tinha que ter esse sotaque americano, da alma negra do rappers, tinha que ter essa coisa da essência da alma e a nossa negritude, né? E aí depois eu vi que não estava muito legal o nome, mudei para Ação Negra Rappers, até encontrar os meus caminhos, comando criminal e tudo mais. Então, existiu mesmo essa transição, porém, volto no que a gente estava falando antes. A gente precisa entender com mais profundidade essas transições, sabe? Porque em 1995, 96, quando eu comecei a ter um entendimento sobre a luta do negro, e era a luta do negro norte-americano, era também apenas uma coisa do livro do Malcolm X, um livro de Martin Luther King, sabe? E quando chegava na África, ia até o Apartheid, Nelson Mandela, né? E, por exemplo, quando a gente mudou um pouco essa identidade para entender o Brasil, a gente fala muito de hoje em dia, por exemplo, mas a gente não presta muita atenção na Batalha de Canudos, digamos, sabe? Nos movimentos de libertação no Brasil, fora também do Quilombo dos Palmares, né? Porque houveram muitas resistências, né? Inclusive, aproveitar que você falou disso, eu estava lendo esses dias um livro que eu tenho aqui em casa, que é do Maurício Goulart, que é A Escravidão Africana no Brasil. Das origens à extinção do tráfico. Aí tem um lugar aqui que ele fala aqui, né? Sem negros não há Pernambuco. E sem Angola não há negros. Sabe? Então eu fico penso nessa tese, né? Sem Angola, sem negros não há Pernambuco. E sem Angola não há negros. Então acho que entender a nossa origem, assim como entender a nossa ancestralidade, né? É importante saber, por exemplo, a nossa origem ancestral, de onde é, mas é importante saber quem foi o nosso tataravô, o nosso bisavô, tentar buscar, sabe? Tentar escrever um registro para uma nova história. Acho que essas transições também são fundamentais. Que nem, por exemplo, atualmente eu tenho 41 anos, eu tenho uma neta,
eu tenho minha mãe, meu pai, ou seja, a minha neta tem ainda a bisavó, né? E, se Deus quiser, dentro de uma logística, quem sabe eu também ainda não seja, não tenha também não tenha bisnetos e ainda com a minha mãe viva, sabe? Agora, por exemplo, quando eu nasci, eu só tinha avó do lado de pai e mãe. Meus avós já tinham morrido. Minha mãe lembra quem era a avó. Só que dali para trás a gente já não encontra mais. Então eu acho que entender isso também é importante, tentar buscar. Porque senão a gente fica num movimento meio de pouca profundidade, eu acho. Porque às vezes a pessoa quer buscar sua ancestralidade, mas quer escolher, de repente, de onde é a sua ancestralidade. E acho que, no final das contas, se no nosso entendimento viemos todos da África, ser da Nigéria, da África do Sul, do Egito, do Benin, é tão bonito quanto, sabe? Principalmente, pô, hoje em dia você vê o mapa da vacinação, né? O Brasil nunca teve tão parecido com a África. Pena que por um lado negativo, né? Porque os países africanos estão sem nenhum programa de planejamento de vacina. Nós também. Muitos países africanos são comandados por ditadores. Nós também somos. As pessoas não querem aceitar, mas estamos sendo sim, sabe? É um plano ditatorial velado. Isso é a minha opinião, a minha palavra, sabe? Ah, o voto foi eleito pelo voto popular? Foi, mas a gente também pode eleger um ditador? Não pode, não pode? Não pode. O problema só é que ele não fez a campanha dizendo: seria um ditador, vote em mim. Entendeu? Eu acho que a grande questão é entender essas paradas, porque a gente se apega às vezes numa guerra, numa guerra militar, só que quando a gente conta o nosso número de mortos nas periferias, nas favelas, sabe, nas quebradas, nas cadeias, quando a gente começa a contabilizar a nossa injustiça, a gente vê que a gente está numa guerra muito maior, sabe? Ela só não é declarada uma guerra civil, mas nós estamos nessa guerra, né? Aluguel de viatura para invasão em comunidade, empréstimo de fuzil na porta de batalhão. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, não. Eu ligo a televisão e eu vejo. As pessoas veem também, sabe? E assim, ninguém resolve, ninguém faz nada. Eu acho que. Então a gente tem que entender essa transição da nossa negritude e tentar abraçar ao máximo as dificuldades que todos nós enfrentamos, quanto sociedade, principalmente sociedade preta e pobre brasileira, né? Porque a gente estava falando disso agora há pouco, antes de começar a gravar. Às vezes a gente vê um por dia que morre na televisão, né? Cada dia passa um diferente que morreu, ou que foi vítima de racismo, ou que foi abusado, ou que foi violentado. Mas quantos outros não tem ali, sabe? E quantas vezes a gente se mobiliza, infelizmente, por uma causa que é só por uma coisa que vai ter uma repercussão. E quantas outras repercussões a gente não deveria dar valor e infelizmente não damos, porque às vezes nem sequer chega até nós, né? E eu falo nós porque é isso, eu também tenho que me colocar nesse lugar, né? Não posso dizer as pessoas, somos nós todos, sabe? Então às vezes eu brigo por isso. É complicado, mas é o que tem para hoje, né? A luta é essa. Então é isso, pessoal. A gente conversou com o Max B.O., músico, escritor, rapper, grande rimador. Falou um pouco com a gente sobre as questões da história do rap no Brasil, história da negritude, influências musicais, falando sobre África, falando sobre muitos assuntos interessantes aqui. É sempre bom ouvir o Max, saber o que ele está pensando, projetos para 2021 dele também. Está fazendo um musical, está escrevendo também. É isso. Acompanhe a televisão Alma Preta e tamo junto. Um abração.
Max, muito obrigado. Para mim, particularmente, é muito bom saber que você está bem, que está compondo, que está produzindo e está aí ajudando a gente a entender o nosso mundo, a nossa realidade, que hoje não está muito fácil, não. Faz sua Valeu, consideração final aí, Juca. vamos que vamos. Muito obrigado, meu mano. Axé para todo mundo. Eu acho que é isso. Entender os dias de hoje é entender o nosso passado. E entender o nosso passado é entender a nós mesmos. Temos que buscar para poder usar essa força hoje em dia, né? E não se deixar levar por todo tipo de propaganda que tem por aí. Axé, galera!